Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E mais uma vez nós estamos aqui juntos para meditarmos na Palavra de Deus. E eu gostaria hoje de conversar com você sobre o tema Resposta de Deus. Você já teve alguma resposta de Deus? Algo que você queria tanto, precisava tanto, e Deus respondeu ao seu coração, Deus respondeu mudando as circunstâncias. Já aconteceu? Que delícia, né? E hoje eu gostaria de falar sobre esse tema, mas num outro aspecto. E para isso eu gostaria de pensar na vida de Ana. A história dela está lá em 1 Samuel e começa lá no capítulo 1 dizendo que Ana, ela tinha um sonho e ela sofria muito porque ela queria demais um filho. E ela ora e Deus concede um filho e ela põe o nome de Samuel. Samuel é a resposta de Deus para a vida de Ana. E Samuel então cresce e quando já menino, ele ouve Deus chamando por 3 vezes e ele então responde: eis-me aqui. Ele se dispõe na presença de Deus e Deus usa a vida de Samuel de uma forma tremenda. Lá em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3, conta que Samuel ele foi muito importante na vida do povo de Israel. Ele começou a motivar, a desafiar o povo a se voltar exclusivamente para Deus. E ele diz assim: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. O povo estava sofrendo ameaças dos filisteus. Então Samuel diz assim: olha, volta para o Senhor, volta por inteiro, deixa os ídolos, se arrepende e se volta para o Senhor, exclusivamente só para o Senhor, né? Uma exclusividade. E ele faz isso e o povo obedece. E Samuel então reúne o povo num lugar chamado Mispa, e ali ele está orando com o povo, e os filisteus ficam sabendo que o povo está ali reunido e vai para lá para atacá-lo. E daí aqui tem um texto em capítulo 7 de 1 Samuel, versículo 10, que é tremendo. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os filhos de Israel então perseguiram os filisteus e os derrotaram. Gente, que momento maravilhoso! Enquanto Samuel está orando, Deus ajuda, Deus manda um estampido, um trovão que assusta o povo dos filisteus. Depois fala que Deus abençoou a vida do povo de Israel e houve paz entre Israel. Todos os dias da vida de Samuel, os filisteus não incomodaram mais o povo de Israel. Que coisa tremenda, tanto que Samuel foi importante para esse povo. E eu comecei a pensar que Samuel foi a resposta de Deus, a promessa de Deus na vida de Ana, mas ele foi a resposta, foi o instrumento de Deus na vida do povo de Israel. Que coisa mais linda, né? Ele foi um exemplo. Lá em 1 Samuel 12:3 fala que ele foi um exemplo de vida justa, de vida honesta, que ele nunca prejudicou ninguém. Durante todos os dias da sua vida, até o final da sua vida, ele foi juiz sobre Israel. E ele ouvia, obedecia a Deus e instruía aquele povo. Coisa tremenda, né? Resposta de Deus na vida de todo um povo. Ai, meus amados, eu estava pensando, tudo que nós temos, tudo que nós somos, procede de Deus, com alguma finalidade. Deus quer nos usar como instrumento nas mãos dele, para ser, por meio de nós, uma resposta na vida de pessoas.
As promessas de Deus são maravilhosas, né? Quando elas acontecem na nossa vida é tremendo demais. Mas eu estava pensando, eu não quero durante a minha vida só ficar focada, né, nas promessas, nas respostas de Deus, no querer, né? Eu quero me colocar na presença de Deus e dizer a Ele assim: Senhor, me usa como instrumento seu para ser uma resposta na vida de alguém. Sabe aquela cesta básica, aquela ajuda financeira que você deu, que Deus tocou o teu coração, falou o teu coração e você respondeu. É você sendo a resposta de Deus na vida de alguém. A promessa de Deus que nada vai faltar para aqueles que o buscam. Sabe aquela palavra de consolo que você, assim, estava no teu coração e você colocou por uma pessoa que estava passando por lutas, que estava sofrendo. É você sendo a resposta de Deus, o cumprimento da promessa de Deus na vida daquela pessoa. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que coisa maravilhosa. A gente lê esse texto e fala: olha, como Deus olha para nós, como filhos dele, como herdeiros dele, como raça eleita, né? Propriedade dele, nós somos dele, né? Ele diz lá em Isaías, ele nos remiu. Mas aqui continua o verso dizendo: a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos separando, Deus nos tratando, nos capacitando, nos orientando para sermos instrumento dele, para sermos aquela pessoa que faça Jesus conhecido, aquela pessoa que está perdida, né, nas trevas, aquela pessoa que está triste, sem rumo, sem esperança, e você chega com a palavra de Deus, a palavra que é vida, que transforma, que muda, que traz alegria, traz paz, a palavra de Deus. A gente sente um instrumento de Deus para fazer Jesus conhecido, Jesus adorado, né? Trazendo ao coração daqueles que nos ouvem, né? Esperança para o aqui e agora e esperança para a vida eterna. E eu estava lendo um livro do Philip Yancey. Philip Yancey é um dos autores contemporâneos que eu mais gosto. Deus tem usado a vida dele para falar muito ao meu coração. E o livro dele, Para Que Serve Deus, ele conta a história de uma moça, e ele dá o nome de Hilda. Essa pessoa, com 4 anos de idade, ela foi vendida pela mãe como escrava sexual. E ela então diz que o sofrimento era tão grande que toda noite ela chorava até dormir. Quando adolescente, ela ficou grávida por 2 vezes. E a mãe dela passava de lá só para pegar, né, onde ela trabalhava, no prostíbulo, para pegar o dinheiro dela. E a mãe dela falava palavras duras, que ela era suja, que ela não prestava. A mãe dela falava coisas muito duras para ela. Um dia um cliente rachou a cabeça dela, bateu com o taco de beisebol a cabeça dela e ela foi para o hospital. Ela estava tão amargurada que ela queria morrer e ela pensou em se suicidar. E ela então, do nada, ela se ajoelhou ali no chão daquele hospital e ela começou a clamar: Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Ela começou a clamar a Deus. E daí veio na cabeça dela: procura a Fundação Raabe. Daí ela falou: que é isso? Fundação Raabe? Que é isso? Ela nunca tinha ouvido esse nome Raabe na vida. Daí ela procurou uma enfermeira mais cordial e falou assim: você já ouviu falar numa Fundação Raabe? Diz que é para eu procurar essa fundação. E ela então falou: vamos ver na lista. E procurou na lista e viu: não, tem sim, tem aqui na cidade uma Fundação Raabe. E então, quando ela saiu do hospital, ela teve alta ainda, com ferimentos curativos, ela foi no endereço que a enfermeira tinha passado. Então ela descobriu
que era um lugar em que chamava Raabe, porque Raabe tinha sido uma prostituta e Deus tinha transformado a vida dela, né? Lá na história de Josué, ela guardou, né? Ela protegeu os espias quando eles foram lá para Jericó. E ela foi para morar com o povo de Israel depois, e se casou com um deles e teve filhos, e a história dela é belíssima, né? Deus transformou aquela história. E eles então montaram uma fundação chamada Raabe. Quando ela chegou lá, ela bateu ali, uma moça chamada Mariliana atendeu. E aquela moça acolheu, falou palavras de consolo, de esperança para Hilda, e falou para ela que ela não precisava mais ter medo, que ela estaria ali guardada e que Deus ia abençoar a vida dela, que elas iam conseguir emprego para ela. E foi isso que aconteceu, uma vida nova para aquela moça. E eu fiquei tão maravilhada, e eu fiquei pensando assim, né, no meu coração, que Deus lá do céu ouviu o clamor da Hilda e falou: eu vou levá-la em contato com a minha filha Mariliane. Minha filha Mariliane vai acolher a Hilda, vai ser instrumento meu na vida da Hilda. Olha que coisa tremenda. Essa moça, né, essa filha de Deus, Mariliane, conduziu a Hilda para uma nova história. Que tremendo isso na vida dela, né? Uma heroína da fé anônima, sem selfies, sem likes, sem esperar nada em troca, né? Sem esperar recompensa. Ela foi a resposta de Deus na vida da Hilda. E eu fiquei pensando: Senhor, eu tenho orado, tenho pedido algumas respostas para o Senhor, mas mais do que isso, Senhor, eu quero que o Senhor trate do meu coração, me dê sensibilidade para eu poder ser instrumento seu, assim como a sua filha Mariliane. Eu quero ser uma filha sua, disposta, assim como Samuel se dispôs. Eu quero fazer isso. E você também quer se colocar na presença de Deus e falar: Senhor, me usa, eu quero ser o instrumento, o canal da sua bênção na vida das pessoas. Que eu e você possamos chegar na presença do Senhor e falar: eis-me aqui, Senhor, usa-me para a tua honra e glória. Eu quero, sim, Senhor, estar separada pelo Senhor, ser conhecida pelo Senhor como alguém que não fica só pedindo, mas alguém que se disponha a ir, se disponha a ser resposta, separada para um projeto seu. Oh, meu Deus, faz isso na minha vida. E se você quiser também, peça a Deus, vamos ser instrumentos dele nas mãos de tantas pessoas que estão precisando. Oh, meu Deus, usa-me para a tua honra e glória. Usa cada pessoa que está me ouvindo para que o seu nome seja conhecido, seja adorado, e que nós realmente possamos ser separados por ti, por uma nova história, não só na nossa vida, mas na vida daqueles que passam por nós. Amém? Um grande abraço para você. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.